Eu quero falar para você que nós estamos iniciando hoje uma série de ministração que fala sobre o que, igreja? Não. Eu vou te ajudar. Oração, tá bom? Nós estamos iniciando uma série de ministração a respeito de oração. Irmão, deixa eu falar logo de cara para você. Se você ama a Deus e não ora, você não conhece a Deus. Está entendendo? Se você falar, ai, meu coração é Deus, mas você não troca um tiquinho de palavra com Deus, você não conhece a Deus. Eu quero falar para você que tudo na nossa vida, desde o momento que você conhece ao Senhor como único e suficiente Salvador, você tem que entender que a sua vida passa a ser, então, de agora para diante, deve ser uma vida de oração. Amém, queridos? Diga que sim comigo. Eu preciso aprender. Quantos querem aprender a orar nessa noite, em nome de Jesus? Irmão, não é aquela oração que você faz assim, quando você chega em casa, depois de estar torto, totalmente torto do seu trabalho, do seu dia penoso, trabalhoso, aí você chega na beira da sua cama lá, senta e fala assim, Senhor, tu sabes que é a mesma oração de ontem. E dorme. Não, não é essa oração, tá, irmão? É outra oração. Também tem aquela pessoa que chega em mim e fala assim, pastor, eu oro pra caramba, você não tem noção de quanto eu oro, pastor. Ah, você ora mesmo, irmão? Ah, eu começo orando num dia e termino no outro. Como é que é essa oração, irmão? Aí eu falo assim para Deus, dormir. Aí quando eu acordo no outro dia, Senhor, amém. Vocês não entenderam a piada, né? Eu preciso melhorar nas minhas piadas, Mazinho. Você me ensina depois? Eu sou péssimo para contar piada. Eu tento rir de mim mesmo, mas não consigo. Vocês entenderam, irmão? Ri comigo, em nome de Jesus, para não ficar triste. Irmão, deixa eu falar uma coisa séria para você. Uma vida de oração, uma vida com o Senhor não pode ter falta de oração. A gente tem que orar em tudo quanto é canto. Você tem que parecer um doido no meio da rua, dirigindo o carro, falando, Deus, abençoa, Senhor, esse infeliz que brincou na minha frente, eu quase bati na traseira da pessoa, converte esse coração. Aí você vira para o outro lado, motoqueiro que é... Não vou falar de motoqueiro. Não. Porque ele me ajuda essa semana. Você tem que ter orar o tempo todo. A sua vida tem que ser uma oração. Como é que eu faço isso? É no levantar, é no caminhar, é andando, é tomando banho, é fazendo número 1, é fazendo número 2, é fazendo tudo quanto é coisa, seja feita para a glória do Senhor. Está entendendo, irmão? Essas coisas que você tem que ter no coração para você entender que nós precisamos aprender a orar, estar em oração. Sabe, queridos, uma das coisas que eu quero que você entenda nessa noite, e está num primeiro versículo ali que a Valéria vai colocar para a gente, em Provérbios 13, 20, diz assim, quem anda com sábios se torna o quê? Burro. Não, se torna sábio. Mas quem anda com os tolos, ou no nosso linguajar dos manos, quem anda com os doidão, maluco, doido, né? Maluco, o que acontece? Sofrerá consequências. Quantos querem andar com sábios aqui? Deixa eu falar para você, eu vou contar um segredo para você aqui, em nome de Jesus. O único sábio que pode nos ensinar alguma coisa se chama Jesus. É nele que nós temos a fonte necessária para andar. É nele, Fabinho, que a gente entende que se a gente agarrar verdadeiramente, ele é aquela mola propulsora que leva a gente para diante, impulsiona a gente a viver uma vida diferente, cheia de gás, está passando, como eu falo sempre, perrengue. Não, mas o Senhor é comigo, Ele está com o meu lado, Ele está colocando no meu coração, na minha mente, todos desejos que há no coração dEle, todos os ensinamentos sábios que há nele. Então a gente começa a se render à presença de Deus e começa a viver de uma forma sábia, está entendendo, irmão? Mas como é que a gente conquista isso? Pela oração. Quantos já tiveram aqui inúmeras experiências de que quando você estava lá, sem saber se ia para a esquerda ou direita, você estava lá agoniado, porque você tinha que tomar uma decisão, aí você clama a Deus, Deus, pela sua misericórdia, traz o seu ensinamento, a sua direção para mim, e aí de repente vem um frescor dentro de você, aquela direção tão visível aos seus olhos, ao seu coração, e quando você vai na direção de Deus, aí você vê que lá atrás daquela decisão, existe um mar de bênção para você.
Já tiveram essa experiência? Sim ou não, irmão? Me ajuda aí. Sabe por quê? Porque a oração te liga exatamente ao trono de Deus. A oração faz com que você sente a presença de Deus, está aqui na minha frente. Deus está aqui na minha frente. Aí eu começo a orar, Senhor, vem, fala ao meu coração. E aí o Senhor está me olhando, falando comigo. Pode olhar, querido. Não tem problema não. Eu sei que eu sou feio, mas tenha misericórdia de mim agora, tá? Aí Deus está me olhando e tal. Aí quando ele entende que eu estou falando, aí tem uma coisa muito importante para você saber. A partir do momento que a gente não consegue falar aquilo que a gente deseja, aí vem uma terceira pessoa chamada Espírito Santo de Deus. Aí o Espírito Santo começa a falar assim para Deus: Deus, olha, o que ele está dizendo é uma mágoa que tem no coração dele. Deus, ele está precisando passar por uma situação, dá uma resposta. Aí o Espírito Santo vai, aí Deus, entendi. O Espírito Santo, eu tenho que voltar para cá. Aí o Espírito Santo fala assim, aí Deus fala assim, não, beleza, que seja feita conforme a sua fé. Pela oração, está entendendo, irmão? Então, em nome de Jesus, nessa sequência de ministrações que nós vamos ter, a única coisa que você vai fazer daqui para frente, o que é? Orar. Eu fico satisfeito se você sair daqui já, eu sou espada de fogo, eu não quero nem saber, vou sair daqui vazando e orando para tudo quanto é canto. Sabe por quê? Porque Deus vai estar com você dentro do seu coração, te alicerçando, te firmando, te colocando em pé e te designando a viver as melhores coisas que Ele tem para a sua vida. Sabe, queridos, quando a gente não entende, não aprende, aliás, quando a gente precisa aprender, nós procuramos as pessoas que sabem, podem nos ajudar. Sim ou não? Você está lá na escola. Professora, eu não entendi essa conta de 2 mais 2, é 3, professora. A professora, com muito bom gosto, vai dizer: filhinho, você veio da onde? Você não entender isso. Mas a professora vai ensinar, não vai? Sim ou não? Todas as vezes que nós temos dificuldade de alguma coisa, ou não sabemos, nós procuramos algumas coisas. Ou alguém que possa nos ensinar. Eu tenho por mania em estar conversando com alguém, e se alguém soltar uma palavra, ou alguma coisa, ou um assunto que eu não saiba, eu falo: cara, para só um pouquinho, Mazinho, o que você está falando? Eu não entendo, o que é isso aí? E o Mazinho vai me explicar. Então vamos continuar conversando, porque agora eu já sei o que ele está dizendo. E isso se tornou uma prática para mim, Mazinho, a ponto de eu não, seja quem for, eu não sei, irmão, para só um pouquinho aí, o que é isso? Que eu não sei o que é isso. E qual o problema de eu não saber? Eu quero aprender. E é uma dica que eu dou para você, irmão. Não se faça de inteligente onde você não é. Está entendendo? Aprenda. Porque nós estamos aqui para aprender. Essa semana eu tive uma coisa muito engraçada. Aliás, antes disso eu quero dizer para você o seguinte. Uma criança, por exemplo, quando ela não sabe, ela pergunta, né? Não tem a fase do porquê? A mãe fica louca de raiva, não vai passar essa fase. Por quê, mãe? Mãe, filho, é porque isso aqui é laranja. Mas por quê, mãe? É porque isso aqui é uma fruta. Mas por quê, mãe? Isso aqui é para você comer. Mas por quê, mãe? Eu tenho que comer. Não é assim, criança? Às vezes a gente tem que ser assim, até saber de fato o que está acontecendo. Quando a gente não sabe o que está acontecendo, é melhor perguntar, sim ou não? Aí estou eu, o Valdeci me ajudou a arrumar a moto. Foi um presente de Deus assim para mim. Obrigado, querido. Deus te abençoe. Aí ele falou: Marcelo, vem buscar a moto que está pronta. Eu fui lá todo feliz. Marcelinho foi mais feliz com eu do que eu mesmo, porque ele está achando que vai andar de moto e não vai. E aí, cheguei na casa do Valdeci, o Valdeci lá com a moto toda zeradinha e tal. É uma moto que eu tenho mais de 6 anos, irmão. Estava 4 anos encostado em casa lá, poeirada. Aí peguei a moto toda lindona, maravilhosa. Falei: cara, vou dar um rolê com essa moto, vou embora agora. Cheguei perto ali da Ponte Rasa, a moto. Você está de brincadeira. Aí vim acelerando, sabe? Parece, não era esses doidos que passam aí, não. Eu vim tentando fazer a moto e vim embora. Aí cheguei aqui na curva da morte, a moto realmente parou. Eu falei: mas que coisa. Aí botei a moto para tentar um pouquinho mais. Aí quando chegou na subida dali da curva da morte, a moto parou de vez. Aí desce o gordinho e vai empurrando. Sabe o que acontece? Ô Wilson. Passava aqueles motoqueiros do meu lado, e os caras olhavam assim, o motoqueiro tem uma linguagem que fala assim: eu vou dar um pezinho nesse cara. Quer botar o pé assim para empurrar outro?
Sabe como é que é? Os caras passavam e falavam, isso aí eu não dou conta não, cara. Moto e ele junto, deixa esse cara suar aí. E eles passavam, filha da mãe, volta aqui. Dá. Bom, cheguei em casa. Liguei pro Valdeci, e aí, mano? Aí ele só fez uma pergunta para mim, você puxou o afogador? Eu falei, não. O que era? O afogador. Mas eu não perguntei, se eu tivesse perguntado. Às vezes a gente passa na vida perrengue, sabe, irmão? Porque a gente não pergunta. A gente fica sofrendo, fica empurrando moto, suando que nem um desesperado. Esbravejando. Na hora que eu estava empurrando a moto, eu estava falando assim para Deus, por que eu fui me meter nisso? Esse negócio estava parado em casa, tranquilo lá. Eu fui me meter nesse negócio, está vendo aí, estou empurrando a moto, nem consertei a moto já deu problema. Eu acho que deve ser a Valéria que não queria que eu consertasse. Eu acho que foi ela. Irmão, quando a gente não pergunta, a gente tem sérios problemas, porque certamente nós teremos dificuldade nas coisas. Eu estou aqui para ensinar coisas para vocês, mas também estou para aprender com vocês. Há uma troca entre nós. Eu aprendo com vocês, você pensa que não? Eu aprendo, e aprendo muito. Eu aprendo a lidar um com o outro, um é de um jeito, o outro é de outro. Aí eu tenho que saber ser maleável. Porque se eu chamar o Mazinho de palmeirense, ele vai ficar doido, vai perder a amizade. Então eu tenho que falar que ele é São Paulino. Se eu chamar o Marcelinho Carioca de flamenguista, aí acabou. A gente tem que aprender a lidar com todas as coisas. Sabe, queridos, na vida cristã, às vezes as coisas se comportam desta maneira. Porque você sabe decorar o versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e você se acha o esperto. E você já não acha que precisa mais de ninguém. E quando aquele alguém, na verdade, pode te ajudar a você crescer de uma forma sobremaneira. Nós, na vida cristã, precisamos entender que a nossa colaboração é de dar e receber. Eu estou aqui para ser abençoado por vocês. E estou aqui dando minha contribuição no Senhor para abençoar a vida de vocês. Mas no Senhor é que nós podemos aprender todas as coisas. Diga comigo assim, eu preciso aprender. Sabe, o que eu quero de você nessa noite é que você saia daqui deste lugar praticando e sabendo o que de fato é a oração. Para que você viva momentos intensos com o Senhor. Sabe por quê? Porque nós, quando sabemos de alguma coisa, entramos num grau de arrogância tão grande. Somos cheios de si e achamos que dominamos a situação e a vida e tudo que está em nós sabemos dar conta do recado. Eu quero dizer para você, querido, em nome de Jesus, se o Senhor não for na sua vida, você está lascado. Se você não entender que você tem que aprender no Senhor, você vai se complicar. Então hoje é dia de nós tirarmos essa arrogância que há dentro do nosso coração e viver debaixo da graça de Cristo Jesus, fazendo dele o nosso Senhor e Salvador. Para que a gente receba dele, sabe o que, queridos? A boa, perfeita e agradável história que ele tem para nós. A arrogância nos separa do amor de Deus, a arrogância nos tira da sua presença, quando a humildade nos leva ao altar dele. É por isso que nós falamos aqui e insistimos com vocês, ei, adore ao Senhor, arranca seu coração, ei, eleva o seu coração na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque quanto mais você se derramar na presença do Senhor, mais do Senhor você vai receber. E nós precisamos, em nome de Jesus, parar de achar que aquilo que nós temos é o suficiente para a gente viver a nossa vida. Não é, irmão. Nós precisamos de mais, porque nós precisamos aprender. O que é oração? Alguém sabe dizer o que é oração? Eu vou dizer para você, oração é um ato de comunicação com Deus. É um ato que você expressa os seus pensamentos, seus sofrimentos, os seus agradecimentos, sabe, os seus pedidos, as suas reflexões, tudo isso em forma de cântico ou meditação ao Senhor. É por isso que você pode fazer de diversas formas uma oração.
Às vezes eu falo para os meninos aqui do cântico, da música, ei, treina em casa um louvor espontâneo. Alguém sabe o que é isso, querido? Eu vou dizer para você. Bota uma melodia na cabeça, deixa fluir uma melodia na sua cabeça e você vai começar a orar aquilo que vier ao seu coração, cantando junto com a melodia. Isso é um louvor espontâneo. Irmão, quando você fizer isso, você vai ver o quanto é poderoso dentro de você. Quanto isso mexe no seu espírito. Então orar não é simplesmente você dobrar o seu joelho, fechar os seus olhos e dizer, grandíssimo e eterno Pai. Não. Deus quer que você se relacione com Ele da forma que você é. E eu falo para Deus, nesse negócio está zoado, Deus. Eu não estou entendendo bolufa de nada que o Senhor está fazendo. Ai, Deus, eu estou malzão, Deus, Deus, estou super alegre. Mas eu falo com Deus da forma que eu sou, sempre honrando o meu Deus. Que seja quem você é diante do Senhor. Sabe por quê? Porque em meio a tantas situações, o apóstolo Paulo diz assim, olha, quando ele falava para os tessalônicas, dizendo assim, olha, não pare de orar. Você vai entender esse versículo de uma outra tradução dizendo assim, orai sem... Pronto. Vocês são mais antiguinhos, né? Eu sou mais novinho. Eu estou na versão nova, vocês estão na versão... Entendeu? Orai sem cessar. Sabe por quê? Porque Paulo entendia que a oração dele era aquilo que movia o coração dele. Nós precisamos entender nessa noite, irmão, que a oração que nós fazemos é uma oração que nos leva a viver tempos maravilhosos com o Senhor. É tempo de a gente entender que a gente vai para perto dele. Quantos estão sentindo a presença de Deus nesse lugar, irmão? Em nome de Jesus. Sabe, o Senhor está aqui para dizer para você, começa a falar comigo, abra a sua boca, começa a dizer aquilo que está no seu coração, porque há um desejo grande de Deus para com você e comigo, para que nós possamos nos relacionar nele e para ele. E a oração é o melhor método, é o melhor acesso que te liga à presença de Deus. Muito embora nós cantamos aqui, você recebe uma palavra do Senhor, mas esse não é o melhor método, muito embora Deus fale. O melhor método é quando você está com o Senhor conectado, olhando para Ele, vivendo com Ele, expressando as suas vontades, os seus desejos, as suas coisas, as suas tribulações, as suas alegrias, tudo diante do Senhor. Essa é a melhor forma, sabe por quê? Porque Deus está dizendo assim, ei, Ele separou um tempo, ela separou um tempo, ela já não está mais ligada em ninguém, ela não está fazendo mais nada, ela está ligada em mim, ela está falando comigo. Isso é oração, está entendendo, irmão? Quantos têm tido momentos de oração aqui em nome de Jesus? Sabe por quê, irmão? Nós precisamos entender, a partir desse tempo de ministração que nós vamos iniciar, que a oração, ela é a melhor chave para termos uma vida vitoriosa em nome de Jesus. Nessa noite eu quero abordar 4 tópicos com você. E o primeiro tópico que eu quero falar com você é a respeito da humildade. E nós vamos ler um versículo apenas, está lá em Lucas 11, versículo 1. E o texto diz assim, certo dia Jesus estava orando em um determinado lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos como João ensinou os seus discípulos. Sabe, queridos, uma das coisas que nós precisamos ter, pode deixar aí, Valéria, por enquanto, uma das coisas que nós precisamos ter na nossa mente, na nossa atitude, é saber que nós precisamos nos humilhar da presença do Senhor. E humilhar, às vezes, é para aqueles que são um pouco mais arrogantes, para aqueles que falam assim, pastor, se falar, toma, porque eu não levo o desaforo para casa. E se for assim, eu também dou, pastor. Se não for, ei, deixa eu falar uma coisa para você não é nada. A presença de Deus é tudo. E nós, diante da presença do Todo-Poderoso, precisamos fazer o quê? Então eu quero ver você, já que você é tão poderoso, tão poderosa, que você não leva desaforo para casa, quando Deus te der um não, você vai fazer o quê? Que desaforo você vai falar para Deus? Sendo que Ele é o Todo-Poderoso. E sendo que Ele, com soprar, muda toda a história da sua vida. Se Deus é por nós, Ele faz grandes coisas em nossa vida. Amém, queridos?
É por isso que a Bíblia diz assim: ei, quando terminou de orar, o Senhor Jesus terminou de orar, um dos discípulos viu ele orando e falou assim: ei, eu quero isso aí que você está fazendo. Eu quero aprender dessa forma que você está fazendo. Sabe por quê? Porque os discípulos estavam acostumados a orar como os judeus, com algo escrito. Ei, eu vou ler aqui, Jesus, amado Senhor, é nesta noite. Não, Jesus estava orando de uma forma, como eu disse para vocês agora, de forma espontânea. Ele estava falando com o Pai, que havia intimidade. Ele estava dizendo das suas coisas, daquilo que ele ia passar, e também recebendo da parte de Deus aquilo que deveria fazer. Aí os discípulos olham para Jesus e dizem para ele assim: ei, me ensina isso. Diga comigo, eu preciso aprender. Nós precisamos aprender a orar, queridos. Nós precisamos sair dessa bolha que nós estamos, achando que aquilo que você faz é oração. Não, nós precisamos orar. A Bíblia está nos dizendo que os discípulos teve humildade, sabe? Muitos de nós vivemos dentro dessa bolha e precisamos furar ela, sabe por quê? Porque nós ficamos baseados na nossa vida achando que aquilo é evolução. Ei, deixa eu falar uma coisa para você: há muito mais de Deus para a sua vida do que você possa imaginar. É por isso que eu sempre impulsiono as pessoas aqui: vai que dá conta, vai que você vai fazer, vai que vai dar certo. Ah, mas eu não tenho capacidade. Você nem tentou, tenta que vai dar certo. Hoje aqui, nós tivemos um caso desse, de uma pessoa que disse que não ia dar certo e deu certo. Pode dizer um amém, querido? Não vai dar certo. Não, vai dar certo, vai lá que vai, e deu certo. Sabe por quê? Porque nós precisamos entender que nós precisamos ir além daquilo que nós temos, daquilo que somos, porque o Senhor quer injetar o seu poder dentro de nós. O seu poder é um poder que nos leva adiante e é vitorioso. É um poder que nos leva a vencer as dificuldades e os parâmetros que a gente tem nos nossos olhos. Não, nós precisamos viver algo poderoso da parte de Deus, irmão. O discípulo falou assim: não, eu não quero ficar nessa isso aqui para mim está raso, eu quero mais. Eu não quero viver só essa história, não quero viver só em função daquilo que ele faz, eu quero viver, eu mesmo viver as histórias. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão: o cristão que é cristão entende que a sua vida é uma vida de evolução, ela não pode ser parada naquilo que você acha, ela não pode ser mais um domingo aqui, está entendendo? Quando você vier para cá, venha para celebrar a Deus, venha para poder abrir o seu coração e sentir a palavra dele entrando dentro de você e fazendo a diferença. Sabe por quê? Porque você não pode ser a mesma pessoa de ontem. O que é que precisa ser feito? Muitas coisas na minha vida. Muitas pessoas não sabem. Mas quantas vezes eu cheguei em pessoas que estavam acima de mim e diziam assim: como é que faz isso? Por onde eu começo? E às vezes as pessoas que estavam acima de mim me faziam prova, sabe como? Fazia assim, começa por lá. Eu podia começar aqui. Mas a pessoa, para provar o meu coração, botava eu para lá. E eu ia lá. Sabe o que acontecia, irmão, de verdade? Eu passava por todos os processos até chegar onde eu sabia que eu podia chegar. Sabe o que aqui acontecia? É que aqueles processos me ensinavam a valorizar os processos, para quando eu chegasse para ensinar alguém, eu falava: aqueles processos é que me levou até aqui. A humildade faz com que a gente estabeleça um novo de Deus. Irmão, você quer ir além? Em nome de Jesus, quer? Levante a sua mãozão aí. Eu sei que você já passou o Rexona, então não vai ter problema do irmão do seu lado aí. Em nome de Jesus, fala assim: Senhor Jesus, eu quero ir além pelo poder da oração. Amém, queridos? Os discípulos nos ensinam essa questão de estarmos no Senhor, sendo humildão, sabe? Humilde na presença de Deus. E nós precisamos estar nesse contexto. Ser humilde com o irmão do lado. Ser humilde com as pessoas que estão ao seu redor. Ser humilde naquilo que Deus... isso eu não vou fazer. Uma vez, irmão, aqui nessa igreja, tinha uma pessoa que exercia um cargo, ela não está mais conosco, mas ela exercia um cargo aqui. Aí eu chamei ela, falei assim: mano, vamos ali, eu preciso limpar a igreja. No sábado à tarde eu vou dar um trato na igreja, você pode ir comigo? Sabe o que ela falou para mim? Eu não dou para isso não. Eu falei assim: peraí, tem alguma coisa errada. Porque se eu for pensar com você, eu também não dou como você. Não dou para isso. Mas não precisa vir não. Eu mesmo dou conta.
vim aqui sozinho, botei um louvor aqui, tirei a camisona, graças a Deus não tinha ninguém para se espantar. Suava que nem um condenado, mas terminei o serviço. Entendeu? Fui para casa feliz, porque não me arrancou nem um pedacinho, muito embora naquela época eu precisava de uns pedacinhos menos. E Deus me abençoou. Estar humilde na presença do Senhor não é simplesmente, Deus, vou ficar humilde, que a humildade é quando você se estabelece também entre as pessoas. Muito embora Jesus era Jesus, os discípulos chegaram para um homem, Jesus, e disse assim: me ensina. Eu preciso aprender. Eu preciso aprender. A cada dia que passa, eu preciso aprender. A cada dia que passa, eu entendo que aquilo que eu sei, nada sei. Aquilo que eu preciso está muito longe ainda daquilo que eu sou. Nós todos precisamos aprender em Cristo Jesus para viver tempos maravilhosos na presença do Senhor. Sabe, queridos, eu preciso aprender. A segunda coisa que eu quero falar para vocês é o reconhecimento da soberania de Deus. Não adianta você querer aprender sem reconhecer que o ensino vem de Deus. Amém, queridos? Não adianta você querer aprender coisas malucas, doidas, que não vai te levar a nada, porque isso não vem de Deus, mas as coisas do Senhor te acrescentam na sua vida. Os discípulos não foram para uns amigos, não foram para ninguém, os discípulos foram para Jesus, de dizer assim: quando eu quero aprender com você, eu reconheço que você é o Jesus da minha vida. Jesus, me ensina. A palavra de Deus está dizendo para nós nessa noite, que no Senhor Jesus, nós, como Paulo disse, podemos todas as coisas. Sabe, uma das coisas que a gente precisa entender é que quando nós estamos reconhecendo a autoridade que foi colocada em Jesus, dela vem aquilo que nós precisamos. O que os discípulos queriam? Aprender, sim ou não? Aprender o quê? A orar, certo? Não é isso que os discípulos queriam? Aprender a orar. E aí o que acontece? Jesus fala assim: deixa comigo, mas é moleza. Não vai acontecer. Sabe por que vai acontecer? Porque eu sou o Deus que ensina. Eu sou o Deus da misericórdia. Eu sou o Deus que faço todas as coisas novas. E nós nessa noite precisamos entender que para aprender, nós precisamos exalar a nossa necessidade. Quando estão entendendo o que eu estou falando? Exalar é falar aquilo que nós precisamos. Está passando perrengue, irmão? Por que você está quieto? Se você tem um Deus que te escuta, e além de escutar, te ensina. Porque aqui eu estou falando de oração, mas a palavra é um ensinamento, está entendendo? Ei, você não sabe tantas coisas, é por isso que nós falamos do Deus que nós servimos. Ele nos capacita a fazer aquilo que nós não sabemos fazer. É por isso que eu volto a falar e impulsiono as pessoas, porque aquilo que eu não consigo ensinar, eu sei que se ela abrir o coração, Deus vai impulsionar ela a fazer. E vai ser bênção, irmão. É por isso que você não pode estar com o coração travado. Sabe por quê? Porque no Senhor, Ele pode te fazer mais que vencedor. Uma pessoa totalmente diferente do que você é. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Eu sou tímido. Não, na verdade, eu vou corrigir o verbo. O tempo do verbo. Eu era tímido. Por que você está rindo? Porque eu não sou, né? Eu corrigi. Eu era tímido, a ponto de não conseguir falar: ei, me dá licença para passar aqui. Mas Deus foi transformando, sabe por quê? Porque eu me lançava nos pés do Senhor e falava para Ele assim: ei, Deus, eu quero aprender, eu quero ser diferente, um dia eu quero estar lá na frente pregando, está entendendo, irmão? Um dia eu quero estar lá na frente ministrando a palavra, falando de Deus, eu quero sentir a unção que esse camarada está fazendo aí, esse negócio que ele está fazendo aí, eu sinto a presença de Deus, eu quero ser igual a esse cara aí.
Aí você vai se abrindo à presença do Senhor, vai fazendo com que Ele mova o seu coração, vai transformando o seu coração, a palavra de Deus vai injetando em você aquilo que você não conseguia. Daqui a pouco você fala, aí você fica abismado. Sabe aquele filme da Happy Day lá? Que a menina canta, era assim eu. Quando eu falava alguma coisa da parte de Deus, eu falei, caramba, saiu de mim isso. Meu Deus do céu. Eu ficava espantado, Senhor de Deus. Sabe por quê? Porque você se lança aos pés do Senhor. Nós precisamos entender e reconhecer no Senhor a soberania dEle, porque Ele tem poder para nos ensinar. No Senhor nós podemos todas as coisas. Os discípulos disseram para Jesus, ei Jesus, me ensina a orar, porque eu não quero viver a mesma história de antes, eu não quero viver a mesma história, eu quero ter essa intimidade que você tem, porque quando eu escuto o Senhor falando, eu entendo e sinto a presença de Deus ao seu lado. Ei, deixa eu falar uma coisa para você, irmão, nós temos que aprender com o Senhor a ponto de a gente, aquilo que falar, nós sentimos a presença de Deus ao nosso lado, fazendo moradia ao nosso lado, nos sustentando e trazendo a presença dEle em nós, em nome de Jesus. Deus é maior. Amém, queridos? Deus é maior. E o poder dEle é tão grande, que quando nós falamos, Senhor, eu não sei, mas eu quero, tudo é transformado. Primeira coisa que nós precisamos fazer, qual é, irmão? Vocês estão comigo? Qual é a primeira coisa? Ter humildade. A segunda coisa é reconhecer a soberania do Senhor sobre a nossa vida. Amém, queridos? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Lucas capítulo 11, versículo 2 diz assim: 2: Orem da seguinte forma: Pai, santifica o teu nome. Santifica o teu nome. Mas a primeira coisa que vem é Pai. A relação que nós temos que ter com o Senhor é da soberania dele, mas como um pai. A Bíblia diz que se um filho pedir, peixe, Deus vai dar uma cobra? Não. Ele vai dar o quê? Aquilo que nós necessitamos. Irmão, nós como pai às vezes passamos perrengue demais, né? Uma vez eu lembro direitinho, Marcelo era desse tamaninho assim, faz tempo isso. Aí eu abri um iogurte gostoso, geladinho, que eu tinha deixado para mim lá, escondidinho, sabe, na geladeira. Esses meninos vão achar, eu vou comer ele inteirinho. Aí, parece aquelas propagandas, né, que você abre a coca, aparece um monte de gente do lado. Eu abri o negócio quietinho na cozinha. Pai, o que você está comendo? Aí deu uma filho. Passou à vontade. Nós somos pai e nós sabemos que se a gente doar para os nossos filhos, até a vontade passa em nome de Jesus. Amém? Hoje não tanto. Viu, Júlio? Hoje eu quero. Hoje eu já brigo. Né? Pai, você pegou meu pão, pai. Toda hora você quer morder meu negócio, meu lanche, enfim. O Senhor é por nós, amém, queridos? Na sua vontade a perfeição para a nossa vida. Quando nós estamos na humildade com o Senhor, quando nós reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus, não há nada que possa dar errado. Pelo contrário, o Senhor está conosco e nós vamos viver tempos felizes. Viu, Marcelinho? Tempos felizes. Tempos felizes em nome de Jesus. A terceira coisa que eu quero falar com você é o tempo de perdoar. Perdoar. Se nós não formos humildes, estarmos na presença do Senhor, se a nosso coração não reconhecer que dele vem todas as coisas e a soberania e vivermos na presença dele, jamais você vai conseguir perdoar. É por isso que talvez, irmão, e me permita falar e ser bem direto a você, é por isso que você fica cheio de tranqueira dentro do seu corpo, dentro da sua alma, dentro da sua mente, pensando: não vou perdoar, mas me feriu. Me paga, ele me paga, ela me paga. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Eu tive uma das experiências mais loucas que você pode imaginar. Há muito tempo atrás, uma pessoa levantou algo a meu respeito na igreja. Não era aqui não, lá em Salvador.
E eu fiquei totalmente desnorteado. Sabe barata, quando você chuta ela, não sabe para qual lado vai? Era assim. Era uma barata bem gordinha com eu, né, no caso. E ficar desnorteado o que aconteceu, porque o camarada pegou e falou para algumas pessoas. Sabe quando você entra num ambiente e as pessoas começam a te olhar torto? Era assim, estava insuportável a situação. E eu orando a Deus, Deus, ai que agonia, Deus, ai move esse coração, Deus, o Senhor sabe o que aconteceu e tal. E irmão, de verdade, eu não tinha feito nada. Mas o cara doidou lá e falou. Aí, estou me preparando para ir para o culto domingo de manhã, estou tomando um banho e eu cheio de fé, irmão. Pensa num cara metido de fé, era eu aquele dia no banho. Senhor, o cara está pensando que é quem? Cheio de autoridade, cheio de marra. Senhor, eu sei que o senhor... Desliguei, não. Se o cara está pensando que é quem, o senhor vai pegar ele agora de jeito. Senhor, em nome de Jesus, assim, com fé, irmão, mas com fé. Em nome de Jesus, hoje vai ter ceia. Então fala para aquele cara lá, bota no coração dele, Senhor. Na hora da ceia, ele vir e pedir perdão para mim na frente de toda a igreja. Umas 700 pessoas mais ou menos na igreja. E eu era um dos líderes da igreja. E ele também. Começou a ceia. Nada com... Como é a música do Fernandinho lá? Nada além do sangue. E vai essa música, e vai essa música. E canta mais uma música. E o Senhor, o cara não veio. O cara não veio. Senhor, está acabando. Está acabando, Senhor. Pelo amor de Deus, está acabando, Senhor. E eu aqui, olha, pensa num cara agoniado. Faltava assim, tipo 2 minutos para acabar. Sabe o que Deus falou para mim? Você quer ver minha glória? Eu falei, eu quero. Deus respondeu. E eu estou falando para você, irmão, não pensa que isso é mentira, não. Eu estou falando para você da forma que eu escutei, de verdade. O Senhor falou para mim, você quer ver minha glória? Eu falei, quero. Saia você do seu lugar e vai lá. Pedir perdão a Ele. Irmão. Ai, Jesus. Eu falei assim, bom, até agora era Deus falando, agora eu já não escuto. Vou fechar meus ouvidos. E Deus falou de novo, você não quer ver minha glória? E eu disse, eu quero. Saia do seu lugar e vá lá pedir perdão para Ele. Aí sai o Zé Ruela assim, no meio da igreja. Cheguei lá onde ele estava tocando, Irmão, eu queria te pedir perdão. E não falei nada. Muito embora você seja errado. Não. Eu queria te pedir perdão. Eu fui dar um abraço nele e ele virou de lado. Para ficar mais feio ainda para todo mundo ver. Pensa num cara derrotado que saiu daquele lugar. Desci. Fiquei na minha. O culto acabou para mim. De verdade. O culto acabou para mim. Não passou uma semana. O pastor presidente me chamou e falou assim, Marcelo. E ele falou dessas palavras, Jonas. Você é um homem de Deus. Porque aquilo que estava falando a seu respeito, na verdade, é tudo ao contrário. E eu descobri. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, muitas vezes o Senhor nos leva a ter momentos para perdoar que você acha na sua carne não deveria fazer. Mas o Senhor está dizendo para você, se você fizer, você vai ver a minha glória. Em nome de Jesus, quantos querem perdoar aqui em nome de Jesus? Sabe por quê? Porque você está carregando toneladas de problema dentro de você, que está mexendo inclusive com a sua saúde. E Deus quer falar assim, se você perdoar, tem tanta coisa nova para você. Irmão, quando o pastor falou aquilo para mim, eu falei, Senhor, muito obrigado, porque eu fui obediente à sua voz. Eu entendi que eu me humilhei na tua presença, eu reconheci a tua soberania, e através disso o Senhor me deu graça para perdoar. Amém, seguimos em frente. Sabe o que aconteceu depois? Esse cara se tornou um grande amigo meu. Para a glória do Senhor. Sabe, irmão, nada na sua vida acontece por acaso. Deus te trouxe hoje aqui para você entender que se você se humilhar na presença de Deus,
Se você reconhecer Ele como o único e suficiente Salvador, se você perdoar as pessoas como Ele fala na sua palavra, perdoa, você verá a glória do Senhor. Eu quero terminar com você falando mais uma coisa. Eu estou meio fora do horário aqui, mas eu quero dizer algo para você muito, muito interessante. Há uma frase aí, é a segunda frase, eu quero ler com você, para você entender. Diga comigo assim: eu preciso aprender a perdoar, porque o reino de Deus está em mim. Nós só conseguimos perdoar as pessoas se o reino de Deus está em nós. Não há como você querer perdoar por si mesmo, sabe por quê? Muito embora isso seja uma decisão, você vai dizer assim: eu te perdoo. Mentira, porque logo ali na frente você vai viver a mesma história. Logo ali na frente você vai ter um gatilho que vai te levar a você a sacramentar, a punir aquela pessoa, e tudo aquilo vai vir à flora de novo. Não, nós precisamos entender que o perdão genuíno só vem quando o reino de Deus está em nós. Mas é difícil. Não, é difícil não. Você precisa entender, você precisa se humilhar, você precisa reconhecer a Deus, você precisa perdoar, para que então você entenda que o perdão é algo espiritual a partir do momento que você tem as convicções em Deus. Quantos estão entendendo? É por isso que você tenta e não consegue. Sabe por quê? Porque o reino de Deus não está em você. Mas quando o reino de Deus se estabelecer em você, aí você vai entender que, muito embora você tenha todas as razões do mundo para sequer olhar para aquela pessoa, você vai perdoar em nome de Jesus. Sabe por quê, irmão? O que Deus está dizendo para nós nessa noite, quando os discípulos diz para ele assim: ei, ensina a gente a orar como você está orando. Ele está dizendo assim: ei, eu vou ensinar, mas você vai entender o que eu vim fazer nessa terra. O que eu vim fazer aqui? Eu vim perdoar os pecados de vocês, discípulos. É por isso que eu estou entendendo. Mas quando Jesus diz assim, Pai, ele começa dizendo assim que a minha relação vem dele, o meu poder vem dele, a minha intenção e aquilo que eu penso, aquilo que eu faço, vem do meu Pai Todo-Poderoso. E é por isso que eu estou dizendo para você nessa noite, irmão, em nome de Jesus, para de achar que as coisas vão vir pela internet, porque você liga lá a sua TV, ao seu rádio, e aquela ministração, muito embora seja poderosa, é o suficiente para você. Não, irmão, o que é suficiente para você é quando você entrega a sua vida ao Senhor, você se humilha na presença do Senhor, você entende que Ele é soberano na sua vida, e aí a partir de então o perdão começa a fluir dentro de você. Amém, queridos? Nossa noite que nós precisamos aprender a perdoar. Sabe por quê? Porque o reino de Deus está em mim. E quando o reino de Deus está em mim, sabe o que acontece, irmão? Pode vir o que for, mas o reino de Deus é tão maior dentro de você, que você não vai ficar ligando para as coisinhas bestas que acontecem na sua vida. Qualquer coisa boba. Sabe as coisas bobas? Irmão, em nome de Jesus, é tempo de nós crescermos e termos maturidade no Senhor, para entender que o reino de Deus é suficiente para nós, sabe? Para poder fazer com que o poder de Deus seja estabelecido de uma forma tão grande em nós, para que a graça dele seja tão visível às pessoas que estão ao nosso lado. Mas fizeram mal para você. Fizeram sim, daí eu estou focado no meu Deus, eu quero o meu Deus, é isso que interessa para mim, sabe por quê? Porque muito mais interessa aquilo que ele tem para me dar do que o mundo. Eu não posso ficar enraizado nas coisas do mundo. Pelo contrário, me ensina, Deus, o que eu devo fazer. A última coisa que eu quero fazer com você é que toda essa sua história, irmão, para você entender, nós precisamos o quê? A primeira coisa, nos humilhar. A segunda coisa, reconhecer o poder de Deus. A terceira coisa, perdoar. E a quarta coisa o que é? Vocês não sabem porque eu não falei ainda. Está vendo? O que é a quarta coisa? Não podemos cair em tentação. E é algo muito difícil para todos nós. Sabe por quê? Porque a carne impera muitas vezes. Porque a gente não reconhece a soberania do Senhor. Porque a gente não se humilha na presença do Senhor. Porque a gente não perdoa nem a nós mesmos. Porque cometemos um ato falho. Aí a gente fica punindo. Cabeção, por que você foi fazer de novo? Cabeção, sabe Calunga? Sabe quem é Calunga ou não? Quem sabe o que é Calunga? Não sabe?
Sabe por que meu pai sabe? Meu pai dava calunga em mim. Tô brincando, não faz isso não. Calunga é assim, ó, que você bate na cabeça do moleque, sabe? Cascudo. Pronto. É cascudo, Paulo? É cascudo. Calunga? Bom, é calunga, cascudo, é tudo a mesma coisa. É croque também. Aí você fica que nem você, croque, calunga, cascudo, tudo ao mesmo tempo. Poliglota agora, virei poliglota. Você fica se punindo, sabe por quê? Porque você não consegue perdoar nem a você. Aí você fica assim, cabeçuda, por que você foi fazer de novo? Ai, mas Deus não te avisou para você não fazer e você foi de novo. Ai, como pode, como não sei o que lá, tal. E você fica punindo, sabe por quê? Irmão, de verdade, muitas coisas na nossa vida, o reino de Deus precisa estar presente. Nós precisamos, em nome de Jesus, entender que se a gente se humilhar por cada situação que nós temos, nós teremos bom êxito. Amém, queridos? Ah, eu tenho um problema assim, pastor. Eu sei lá, gosto de ver o Faustão demais. Tem Faustão ainda? Não, né? Eu gosto de ver o Lulu. Quem? Ninguém. Gosto de ver lá a televisão. Gosto de ver televisão demais, aquele programa de domingo, bem na hora de ir do culto. Irmão, você precisa entender que você precisa se humilhar na presença do Senhor. Você precisa entender que o reino tem que estar dentro de você, para que então haja perdão em você, para a glória do Senhor, sabe? Que nós não podemos. A gente fala muito sobre tentação, a gente fala tem alguns pecados que a gente denomina como mais grave. Eles falam para você: tudo que te leva para longe de Deus é uma tentação. Aí você fica recriminando o irmão, o outro irmão, porque fez isso, porque fez aquilo, e você também está fazendo outras coisas que te levam para longe de Deus. E você precisa entender, em nome de Jesus, que o reino de Deus estando em vocês, Deus vai fazer você passar por todas as coisas em nome de Jesus. Haverá na sua vida reconhecimento do poder de Deus, haverá na sua vida perdão dele, e você vai aflorar isso em nome de Jesus. E quando vier a tentação, você vai dizer: afasta de mim, porque isso não me pertence. Eu agora sou do Senhor Jesus. Eu reconheço que Ele é o poder da minha vida. Eu reconheço que através dele eu tenho força suficiente para manter a minha vida nele, porque eu quero o reino de Deus dentro de mim. Posso ouvir um amém de você, queridos? Irmão, em nome de Jesus, nessa noite que nós precisamos entender com os discípulos é que eles nos ensinam algo poderoso. O que é? Não interessa quem está do meu lado direito e esquerdo, interessa que nós queremos aprender com o Senhor. Senhor, nos ensina, porque esse nível de intimidade com Deus nós queremos também. Quantos querem ter novos níveis de intimidade com o Senhor? Então você precisa parar de pensar, irmão, que Deus não te perdoou, que você não é merecedor do perdão de Deus. Você precisa entender que a sua vida precisa ser colocada no altar de Deus e fazer dele a sua moradia. Você precisa entender e reconhecer que só o Senhor tem poder para te livrar de toda e qualquer situação. E quando você entender isso, o perdão genuíno da parte de Deus virá sobre você. Esse perdão é tão lindo, irmão. Tão lindo. Lá no capítulo, Valéria, acho que é o texto. Não coloquei não, mas a gente sabe de cor. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira. Está aí. Vamos falar junto aí? Deus, maneira. Vamos. Eita, gente. Peraí. O negócio está desincronizado aí. Vamos junto aqui, ó. Vamos lá? Porque Deus amou, deu seu Filho único, para que todo crê não pereça, mas tenha a vida. Jesus já liberou o perdão para nós, irmão. Nós somos no Senhor livres do pecado. Nós somos do Senhor livres das mazelas que nos assola. Sabe por quê? Porque quando nós entendemos que mesmo sem merecer, Ele derramou o seu poder sobre a nossa vida. Ele está dizendo assim: agora vocês têm autoridade sobre o pecado, sobre as tentações. E se vocês estiverem com o meu reino dentro de você, você vai passar por toda essa situação. Quantos querem de fato o reino de Deus
Deus sobre a sua vida em nome de Jesus. Eu quero, irmão, há tantas coisas que eu preciso mudar, há tantas coisas que eu preciso deixar, há tantas coisas na minha vida que eu preciso entender que o reino, ele deve ser prioridade para que eu possa me humilhar na presença do Senhor e reconhecer Ele como o único e suficiente Salvador naquela questão, para que eu possa me perdoar e perdoar as pessoas, e então no final para que eu possa não cair em tentação. Eu acho que você está entendendo o que é oração, né, irmão? O que você vai fazer daqui para frente a não ser orar e pedir para que o Senhor venha sobre a sua vida e dizer assim: Senhor, estabeleça o meu reino dentro da minha vida. Eu preciso, Senhor, do tua presença em mim. Eu não quero mais viver como antes. Eu quero viver um tempo abençoado na tua presença. Eu quero ser a pessoa diferente e ver a tua unção e o teu poder assim fazendo morada em mim e eu sendo diferente. Sabe, irmão? Em primeiro lugar, nós precisamos o quê? Vamos lá. Em primeiro lugar, nós precisamos o quê? Humilhar. Segundo lugar, o quê? Reconhecer. Terceiro lugar, perdoar. E quarto lugar, nós precisamos o quê? Não cair em tentação. Fique em pé em nome de Jesus.